A pergunta que eu queria te fazer era, porque assim, o teu papo me lembra Cláudio Fernandes. Ele ficou muito desgostoso, né, com o resultado da pesquisa, que oficializou o nome do coronel Antônio Bispo como pré-candidato oficial do Democratas, né? E ele, inclusive, está conversando com outros candidatos. Serviço ele não pode, mas assim, ele pode apoiar outra pré-candidatura. Você já disse aqui agora, oficialmente, que vai apoiar a pré-candidatura do Castor Moreira, do Avante. Isso não configuraria uma infidelidade partidária, não, Valdemar? Olha, é como eu te falei, quando encerrou aquela reunião que eu lhe falei, que eu digo, olha, estou descendo do ônibus, preciso usar os meios de comunicação. Aí você disse, tudo bem, marcou, e eu estava fora do estado, não consegui realmente falar. Mas eu gostaria de dizer que nessa nossa reunião, quando me colocaram diante de não cumprir o que tinha sido acordado, que era realmente definir a partir de uma pesquisa, né, qualitativa ou quantitativa, com mais clareza, segurança e, acima de tudo, transparência, eu disse, olha, se por acaso realmente não firmar diante do que foi acordado, eu vou continuar tratando das políticas públicas, mesmo que não seja candidato, porque Juazeiro precisa melhorar o nível de discussão. Juazeiro precisa entender o que é um pacto federativo. Juazeiro precisa entender o que é uma reforma tributária. Juazeiro precisa entender o que é uma reforma administrativa diante de uma organização. Eu não vejo candidato nenhum falar nisso. Eu estou vendo um sufoco grande da saúde e você não vê hoje um candidato tratar do problema saúde na sua organização. E sabendo nós que o Covid vai ultrapassar esse ano. Com certeza estaremos adentrando até o ano que vem. E aí eu diria o seguinte, diante dessa organização, eu queria aí que a população cobrasse, né, que essa senhora colocou aí, que diante do seu programa, no momento só tratar da política, eu diria, minha senhora, aproveite para ouvir, para entender, para ver aquele que realmente está preparado para administrar a sua cidade. Porque a maternidade está aí, a Santa Casa fechou, a Sobeib fechou, a Semec fechou, e diante hoje do Covid, esse recurso que adentrou, dava para ter hoje montado um hospital de campanha dentro da Santa Casa de Misericórdia, também dentro da Sobeib, diante de uma organização administrativa de recuperação do que já perdeu. Então, quer dizer... Valdemar, oi. Valdemar, está difícil. A gente não está conseguindo entender absolutamente nada, porque está cortando, não completa as frases. Eu vou deixar para quando você retornar aí, a gente conversar. Eu vou fazer só mais uma pergunta para tentar compreender essa sua decisão, porque você confirma para a gente que vem conversando o Partido Verde, você, Carlos Neiva, Antônio Medrado, Antônio Lios, Mário Espínola, vocês vêm conversando há mais de um ano, e em nenhum momento o partido discutiu, inclusive, essas suas proposições, essas suas sugestões voltadas exatamente para saneamento, educação, saúde. Em nenhum momento foi colocado na mesa de discussão toda essa situação, Valdemar? Geraldo, por incrível que pareça, todo momento que eu levava essa questão em pauta, eu tinha uma dificuldade imensa de poder de convencimento sobre isso, porque realmente são temas chatos, são temas que você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que entender, certo? Tem que prevalecer, porque o problema que as pessoas dizem, eu imagino que possa administrar Juazeiro, diante de uma administração moderna, Juazeiro não se administra como tropa, não é por aí. Hoje nós estamos no sistema moderno. Para você ter uma ideia do que sofremos hoje em Juazeiro, os técnicos habilitados que aí estão, poucos são de Juazeiro, a maioria são de fora, né? Consultorias, inclusive cobrando de forma exorbitante, diante de uma realidade, porque quando você parou um período fora das atividades públicas, elas modernizaram. Então tem aí pessoas que estão há 8, 9, 10 anos fora das atividades públicas e pensa que administrar uma cidade é como administrar uma casa, um departamento, uma estrutura, não é. Ou uma secretaria
né, que pensa que essa secretaria, mesmo não tendo orçamento, é a mesma coisa, não é uma situação de administração. E outra coisa, às vezes eu conversando com alguns diziam, não, mas o interessante aí é que a gente saiba o que é orçamento. Não é só orçamento, pelo amor de Deus. Ou então, administrar principalmente a saúde quando você entende do SUS. A lei do SUS ela é muito vasta, diante hoje de incorporar muitas leis, a exemplo da lei hoje do consórcio, né, a lei do consórcio, muitas leis de saneamento, inclusive, que incorpora dentro da lei do SUS. Então, são questões que hoje nós precisamos entender. E Juazeiro não deixou que hoje nós nos pronunciássemos diante de uma atividade de pelo menos debater realmente uma administração moderna, uma administração que realmente hoje leva Juazeiro a restabelecer uma situação de 30 anos de atraso. E não se recupera 30 anos em 4 anos. A proposta de Juazeiro ela tem que se projetar, quer dizer, tem que se planejar com vários projetos, aí pelo menos aí daqui a 8 anos para ter uma retomada, principalmente levando em consideração que o orçamento nacional diante do Covid, o próprio hoje país, o governo federal só restabelece a economia com previsão de 2026. Então, quer dizer, tudo isso nós temos que assegurar em um debate, de um entendimento. Então, acredito eu que junto com o capitão Moreira, nós vamos estabelecer algumas organizações voltadas a um plano que eu já tenho construído e levo em consideração que o plano é muito dinâmico. De quando eu construí um plano de governo para Juazeiro, ele vem sofrendo, eu brinco até, que quase que semanalmente, né? Porque as mudanças são constantes, as portarias são constantes, as novas leis são constantes. Então, nós temos hoje que entender uma situação de melhorias voltada à organização. Mas eu gostaria de tratar aqui do deputado Elmar e do Adolfo Viana. Olha, vocês têm uma ideia. Juazeiro recebeu 17 milhões em emendas parlamentares para a saúde. São emendas que não foram deles, lógico. Eu acredito que não foi de Elmar, hein? Mas não são cobradas por eles. E diante do que o próprio deputado Elmar, que tinha aí seu irmão há mais de 2 anos como superintendente da Codevasf, a Codevasf é um grande potencial que a gente tem conseguido destruir a 6ª SR, no sentido do contexto de que ela tem atividades que possa desenvolver melhor a nossa questão econômica, voltada à nossa questão econômica. Então, o que acontece? Você traz hoje, de forma inclusive voltado, vendo aí de questão eleitoreira, você traz 10 milhões para pavimentar ruas de Juazeiro, aonde sobrou 556 milhões desses 11 anos e 8 meses. Então, são questões que Juazeiro precisa entender. Juazeiro precisa estabelecer. O Adolfo Viana vem aí também capengando e a gente vem atraindo essas pessoas para realmente tirar e enfraquecer as nossas organizações eleitorais. Então, diante disso, que essas pessoas tiram voto de Juazeiro, tiram uma organização política voltada a um plano melhor eleitoral, para que a gente possa estabelecer uma organização de fortalecimento. Então, Juazeiro vem cada dia mais capenga e você vê, fulano está aqui contemplado porque é o Elmar Nascimento. Quem é o Elmar Nascimento no contexto de 2 anos que esse irmão dele ficou como superintendente, não fez nada na Codevasf, a não ser acabar com a Codevasf, a 6ª SR. Quer dizer, isso é uma vergonha. Juazeiro é uma vergonha. É uma decepção, é uma tristeza. Precisamos que Juazeiro acorde. Juazeiro precisa despertar e entender hoje quem realmente pretende fazer alguma coisa em Juazeiro, sem montar grupos de organizações que nunca fizeram nada por Juazeiro. Inclusive eu falo para o pessoal que está se reunindo. Nós somos os grupos da minoria, mas vamos ganhar, inclusive, com maioria de votos dentro de Juazeiro, porque Juazeiro precisa visualizar melhor. Acorda, Juazeiro. Obrigado, Geraldo. Viu? E desculpe aí o desabafo. E uma boa tarde a todos.